pedir para você abrir a sua Bíblia ali em Êxodo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. São 14 versículos. E a instituição da Páscoa começa aqui. E esse cerimonial que Deus entregou para o seu povo observar, ele é um cerimonial pedagógico. E ele apontava, então, para um futuro, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é o pleno cumprimento de tudo aquilo dos detalhes desse cerimonial e para aquilo que esse cerimonial queria significar. Jesus é o cumprimento de todo o significado. E aqui nós temos a origem, e nessa origem nós temos muitas coisas que a palavra nos ensina para nós, a partir então dessa celebração da Páscoa. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Nós estamos agora aqui no contexto da última praga, da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Cada um tomará para si. Cada um tem que se apropriar para si do cordeiro. Em cada casa, cada membro da família. Cada um para si. Eu não posso me apropriar do cordeiro por você. Você tem que tomar esse cordeiro para si. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Mas na tradição bíblica inteira, Israel praticamente não usou nunca o cabrito, mas se estabeleceu então o cordeiro como o símbolo essencial em todo o resto da escritura, da tradição bíblica de Israel e do Novo Testamento, até o Apocalipse. Nós vemos que o cordeiro que é exaltado, digno é o quem? Digno é o cordeiro. Isso é uma canção que vai prevalecer pela eternidade, porque é uma canção do Apocalipse. E hoje nós vamos encerrar o nosso culto fazendo essa canção. Porque ele é digno, é o Cordeiro. Verso 6. Vocês guardarão o Cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, no 14º dia do mês de Abibe, e depois do exílio babilônico se transformou em mês de Nissan. O nome mudou de Abibe para Nissan, mas é no 14º dia desse mês. Vamos ler juntos o verso 7? Vamos ler juntos? Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão.
Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Páscoa é a palavra aqui, é quando o Senhor vai passar por cima. Literalmente é passar por cima. Porque o Senhor vai ver o sangue nos batentes e na verga da porta. E aí o anjo da morte, então, vai passar por cima. É a Páscoa, o juízo. Não, aqueles que estiverem guardados pelo sangue do Cordeiro não sofrerão o juízo condenatório de Deus. Aleluia. Isso é a Páscoa do Senhor. Verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue do Cordeiro nos livra do juízo e nos traz a graça. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Amém, irmãos? E aí, logo na sequência, junto com a Páscoa, começam as recomendações, então, para a festa dos pães sem fermentos, que iniciava na Páscoa e durava 7 dias, então, a festa dos pães sem fermento. E aqui nós temos o início, a origem da instituição desse cerimonial da graça de Deus. A Páscoa, na verdade, são 2 festas, né? Na tradição judaica. Se refere a 2 festas. E a festa da Páscoa, propriamente dita, a ceia da Páscoa, e depois a festa dos pães sem fermento. A Páscoa nos lembra da libertação da morte, do juízo da morte. E os pães sem fermento nos lembram, então, da libertação da contaminação do Egito. Nós somos libertos da condenação e do juízo sobre a morte, através do sangue do Cordeiro, da substituição daquele Cordeiro que morre em meu lugar. E ele morrendo em meu lugar, esse sangue, então, me livra dessa condenação e desse juízo que Deus estava aqui agora estabelecendo sobre a terra do Egito. E assim que começa esse cerimonial, nos liberta da morte. E a festa dos pães sem fermento, então, celebram também a libertação agora das contaminações do Egito. Nós fomos salvos pela graça e nós agora temos que trilhar uma nova vida em Cristo Jesus. E como é que nós somos salvos, então, da condenação, da morte? Aqui, Êxodo 12, nesse cerimonial, nos ensina. Nós somos salvos pela fé. Como nos diz e como nos revela o Novo Testamento. Nós somos salvos pela fé. Quando pela fé eu me aproprio da promessa que Deus faz. Porque Deus deu uma palavra aqui para Moisés. O texto que nós lemos é uma palavra para Moisés. A execução vai acontecer mais para frente, no capítulo 12, a partir do verso 21. É que vai acontecer a execução, mas aqui é a palavra de Deus. E aí, aqueles que ouvem a palavra e creem, eles se apropriam pela fé dessa promessa de que o sangue do Cordeiro vai me livrar do juízo. Eles vão fazer o quê? Eles vão obedecer. Eles pegam o sangue e fazem aquilo que a palavra de Deus diz. Fazem pela fé, porque ainda vai acontecer. Então, a todos aqueles que pela fé se apropriaram dessa palavra e colocaram o sangue do Cordeiro no batente e na verga da porta, esses receberam se apropriaram pela fé dessa promessa e foram salvos, então, ali da morte. Tanto é que aqui no capítulo 12,
Moisés, mais para frente ali, ele fala no verso 22 que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque se sair da porta da casa, você vai estar debaixo de juízo. Então, há uma apropriação pela fé da palavra de Deus. Eu não sou salvo por fazer parte do povo de Deus. Eu não sou salvo do juízo por estar no meio do povo de Deus. Muita gente está no meio do povo de Deus. Eu sou salvo do juízo quando eu, pela fé, me aproprio dessa palavra e dessa promessa. E aí é que eu sou salvo, é quando eu me aproprio para mim do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, e dessa maneira é que eu sou salvo. E hoje eu queria deixar só um ponto de reflexão para nós nessa manhã aqui, que essa instituição da Páscoa ensina. Para nós que somos o povo que pela fé se apropriou da promessa que existe no Cordeiro de Deus, da promessa de vida que existe no Cordeiro de Deus. E nós nos apropriamos pela fé, amém? Dessa palavra. Um dia eu serei visitado pelo anjo aqui. Um dia eu vou ter que enfrentar a morte física. Mas eu me apropriei pela fé do sangue do Cordeiro. Então a minha morte só vai ser uma morte física. Na minha vida, irmãos, a morte morreu pela fé. Na minha vida, a morte morreu. Porque eu creio no poder do Cordeiro de Deus, que me livra da morte, e na sua ressurreição que nós celebramos aqui na Páscoa. Ele venceu a morte. Isso eu sei por meio do quê? Por meio da fé. E quando eu for visitado pela morte, a morte só vai ser um portão que vai me levar para a presença do Senhor, porque a morte morreu. A morte não pode mais me matar. E é muito interessante isso, e nós somos esse povo. Só que tem uma coisa que essa história ensina aqui, meus irmãos, é que o Cordeiro precisa ser, por cada pessoa, por cada um, ele precisa ser inteiramente recebido. Nós precisamos nos apropriar, cada um, pessoalmente, precisa se apropriar pela fé desse Cordeiro, dessa promessa e dessa palavra, só que dessa palavra integral, inteira. Por quê, irmãos? Porque esse texto aqui, ele diz que a gente pega o sangue do Cordeiro, põe nas vergas das portas, nos batentes lá, para a gente estar guardado pelo sangue, mas também era para na casa a gente comer o Cordeiro. E era para sobrar o quê? O que era para sobrar do Cordeiro? Não era para sobrar nada. Não era para sobrar nada, e a gente era para comer o Cordeiro com erva amarga, com pão asmo, que hoje os judeus têm, é uma bolachona seca, assim, é uma creme cracker daquelas, sabe, assim, aquelas bolachas assim, seca. E aqui o texto fala uma coisa interessante, ele fala assim, verso 8 e 9, olha: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo. O quê? Cabeça, pernas e as vísceras. E não é para sobrar nada. Nós temos que receber, irmãos, o Cordeiro de modo integral. As partes que nós achamos agradáveis e as partes do Cordeiro que a gente acha desagradável. Porque tem partes do Cordeiro que a gente acha muito legal.
Mas tem partes do cordeiro que não cai bem no meu gosto pessoal. E nós temos que receber o cordeiro e o evangelho inteiro, não só as partes que a gente gosta. E não é do jeito que eu gosto também. Não é para assar lá, como é que é? Não é para ser cozido em água, não é para comer cru. É do jeito certo e integral, todas as partes do cordeiro. Porque acontece muito entre nós da gente se apropriar de partes do evangelho que a gente acha gostosinho. Mas as partes do evangelho que eu não acho gostosinhas, E essa história aqui me ensina, irmãos, e eu queria deixar essa palavra para nós hoje aqui. A Páscoa nos lembra que o evangelho de Jesus Cristo não é um buffet. A Páscoa nos lembra que o evangelho de Jesus Cristo não é um buffet. O sangue eu acho legal, o sangue assim na porta, vamos pegar o sangue, aleluia, o sangue é o perdão, é a justificação, ai maravilha, que bênção. Aí quando a gente vai chegando na parte do buffet que tem erva amarga, a gente vai, essa aqui eu não quero. Quando a gente vai chegando na parte do buffet que tem a cabeça do cordeiro, não é estranho comer a cabeça? Eu olhei esse negócio aqui e falei assim, cara, que coisa estranha, a cabeça assada. E as vísceras, hein? E as vísceras, irmãos? Eu não sei, tem alguém aqui que gosta de víscera? Aqueles... Como é que é? Bife de fígado? Alguém gosta? Hã? Tripa! Tripa! Tem uns irmãos que levantaram a mão. Eu detesto com todo o meu ser. Se um dia eu for na sua casa, você quiser aprontar comigo, me sirva um fígado. Eu vou comer, em nome de Jesus, né? Mas é interessante, a Páscoa me ensina que o evangelho, o cordeiro, não é um buffet, que a gente escolhe o que a gente gosta e a gente deixa de fora o que a gente não gosta. E tem muita gente vivendo assim hoje. Aquilo que cai no meu gosto, que eu acho bonitinho e legal, legal, aleluia, vamos. Mas as partes do evangelho onde eu sou cobrado, onde eu sou chamado para ter responsabilidade, onde Jesus Cristo me desafia, essas partes eu não quero. E aí a gente vai, eu quero coxa sobre coxa ao molho barbecue, aí tá bom para mim, no buffet. Aí a gente começa a chegar a víscera, fala, não, isso aqui eu não quero. Cabeça eu não quero. E para mim aqui, isso aqui simboliza, a cabeça é a mente de Cristo. As vísceras são os sentimentos, as emoções de Jesus Cristo. As pernas são os passos e os caminhos do Cordeiro, os passos e os caminhos de Jesus Cristo. E eu tenho que submeter a Jesus os meus pensamentos. Eu tenho pensamento meu que não bate com o pensamento do Cordeiro. Eu tenho sentimentos em mim que não batem com os sentimentos do Espírito Santo. As coisas, às vezes, que alegram o Espírito Santo não me alegram. E as coisas, às vezes, que entristecem o Espírito Santo, eu gosto. E eu tenho caminhos que eu olho e Deus pede para eu trilhar, e passos que Deus pede para eu dar, mas que não são agradáveis. E aí nós estamos num grande buffet religioso. Só que a Páscoa não é um buffet. Me ensina que o Evangelho de Jesus Cristo não é um buffet que a gente pega o que gosta e deixa para lá o que não gosta. Nós temos que aceitar todo o cardápio em nome de Jesus. Porque senão você não tem parte com Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo, Ele nos chama, irmãos, e o Evangelho de Cristo nos traz infinitas bênçãos, mas o Evangelho de Jesus Cristo também nos traz responsabilidades. Vou pedir para colocar ali, a mídia colocar Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Vou pedir para colocar aí, se possível, essa convocação de Jesus. Lucas 9, 23. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Jesus dizia a todos: se alguém... Amém? Duas coisas, o Evangelho tem a cruz de Jesus, mas o Evangelho também tem a nossa cruz. E eu agradeço, fico feliz pela cruz de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, mas quando chega a minha cruz, lá no buffet, eu falo assim, não, aí já estou fora. E sabe o que me perturba nessa palavra aqui? É aquela palavrinha ali, ó, todos. Jesus dizia para quem, irmãos? Jesus dizia para quem? Todos. Não é para alguns, não é para os pastores, não é para os líderes. Ele dizia para todos. E a convocação é para todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos apenas as partes de Jesus que nos agradam. As partes de Jesus que nos agradam. Vou pedir para colocar no Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. Esse é o número da besta, né? João 6, verso 66. Olha o que diz o número da besta. Vamos ler junto? Diante... João 6 é um capítulo tão sério, e esse aqui é o número da besta mesmo, porque aqui está falando que ali em João 6 teve a multiplicação dos pães. O Jesus que multiplica pão a gente quer, amém? Aleluia, glória a Deus, Ele supre as necessidades, e é com abundância, e Ele supriu, fez um milagre, aleluia, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí muita gente, diz João, que creu em Jesus, inclusive queriam fazer de Jesus o rei à força. Jesus tem que governar o Brasil, aleluia, vamos votar em Jesus, e porque Ele dá pão, esse Jesus a gente quer. Aí Jesus olhou para a moçada, e a coisa começou a ficar estreita. E aí Ele começou a pregar uma palavra: vocês têm que comer, lembra do cordeiro? Da minha carne e beber do meu sangue. Vocês têm que me aceitar inteiro. E eu sou maior do que Moisés. Moisés deu maná no deserto, todo mundo morreu. O que eu tenho para dar é muito maior. Eu sou o pão da vida. Vocês têm que comer de mim. Aí ele começa a falar com aquele pessoal, com aquele oba-oba. Que legal, Jesus, Jesus, J, me dá um S, me dá um U, me dá um S, e Jesus, e aí Jesus começa a falar, e os caras falam assim, duro é esse discurso. E aí acontece isso que nós lemos aqui. Pessoal que creu, que era discípulo, por causa da dureza e das exigências do Evangelho de Jesus Cristo, começaram a abandonar. E abandona. Por quê? Porque a gente quer o Jesus que multiplica pão. Mas a gente não quer o Jesus inteiro, esse Jesus que fala que eu tenho que me negar a mim mesmo. O Evangelho, quando a gente chega no buffet, e o Evangelho, a gente chega na parte do buffet que fala para a gente fazer renúncia, a gente não quer, essa parte do buffet é chata, essa aí é azeda. Sacrifício, não, Deus me livre, o que é isso? Jesus é amor.
E assim nós vamos vivendo. E aí Jesus está dizendo assim, olha, não dá. Não dá, filho. Ou você recebe o cordeiro inteiro, ou não vai dar certo. Pedaços do cordeiro não resolve, não é para sobrar nada. E tem muita coisa no Evangelho que nos desagrada. Jesus não é igual aquela cerveja lá, que eu nem sei a marca, mas que ele não desce redondo, irmãos. Jesus desce quadrado muitas vezes. Desce arranhando. E não porque Jesus seja um problema, sabe por quê? É porque eu tenho uma dimensão em mim que a Bíblia chama de carne. O velho homem, a minha carne, está viva e está aqui dentro. E a palavra de Deus diz que essa minha dimensão, eu estou salvo, estou regenerado, mas essa dimensão está aqui. E a palavra de Deus diz que a minha carne milita contra o Espírito. Tem coisas do Espírito Santo que desagradam a mim, mas não é porque é ruim o caminho que o Espírito pede, que Jesus Cristo pede, é porque eu sou carnal. E o apóstolo Paulo chega a falar assim, eles são opostos entre si. São opostos, tem uma dimensão minha, irmãos, dentro de mim, que não se agrada dos passos do Cordeiro, dos pensamentos do Cordeiro, dos sentimentos do Cordeiro. Tem uma dimensão minha que não se agrada, é oposta a tudo que é de Deus. E aí eu tenho que semear e alimentar o Espírito, e não dar ocasião para a carne. Mas isso está dentro de mim. E aí a gente vai chegando e a gente vai tratando esse evangelho como se fosse um buffet. O que me agrada, agrada ao meu velho homem, e a gente fica com Jesus. Ah, o sangue do Cordeiro, o sangue, aleluia, o sangue. E as vísceras? E a erva amarga? E o pão sem fermento? Está tudo parte do buffet, irmão. É tudo o mesmo cardápio. E a gente tem que abraçar Jesus inteiro. E hoje em dia tem muita gente assim que fica nesse evangelho sem decisão, um evangelho morno. Eu vou pegando as partes de Jesus que me agradam, as partes de Jesus que agradam a sociedade, as partes de Jesus que é legal, que não escandaliza, que não faz a gente fazer sacrifício. Eu vou pegando essas partes, e as partes que não me agradam, eu falo, não, isso aí eu não quero não. E aí o Senhor Jesus diz para mim assim, então não vai dar certo, porque você precisa me receber inteiro na sua vida, pela fé. As partes minhas que são vida, porque tudo em mim é vida. As partes minhas que agradam a você e as partes minhas que não te agradam, você precisa receber a mim por inteiro na sua vida. E esse é o ensinamento da Páscoa, um dos ensinamentos. E eu queria que você fosse para casa hoje pensando nisso. Eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Eles vão nos ministrar esse louvor ao Cordeiro. E que eu queria que nós fizéssemos essa oração do Apocalipse, que essa oração é eterna. Mas eu queria que você se perguntasse hoje, e você está assim? Você está num buffet religioso? Você se perguntasse, quando não me agrada, eu faço igual aquele menino, eu pego a bola e vou embora emburrado quando não me agrada. Aí não brinco mais, aí eu pego a bola e vou embora. Ou a gente vai amadurecer e vai entender que o Evangelho exige, o Evangelho nos traz bênçãos, mas o Evangelho nos traz responsabilidades. O Evangelho nos traz bênçãos infinitas, mas o Evangelho também nos traz um chamado.
O Evangelho manda eu me envolver e contribuir e estar presente. O Evangelho manda a gente fazer sacrifícios, renúncias. O que eu vou fazer com isso? Hoje é um dia de decisão. Não sei se você anda meio morno ou você que está em casa anda com esse evangelho de coxa sobre coxa ao molho. Esse é o meu prato, só quero isso. E hoje é dia de você comer o cordeiro inteiro na tua vida, recebê-lo inteiramente hoje na tua vida. Que você, meu irmão, submeta a tua mente como a cabeça, a mente de Cristo. Que você submeta os teus passos e os teus caminhos, as pernas do Cordeiro, aos passos e aos caminhos de Cristo, não os teus. Que as tuas vísceras sintam e tenham o mesmo sentimento que o sentimento de Cristo. Aquilo que entristece o Senhor, que te entristeça, e a mim também. Aquilo que alegra o Senhor, que seja a minha alegria, e não o contrário. Então vamos orar, vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Se hoje você precisa renovar compromissos com o Cordeiro, faça isso. Você que está em casa, se você precisa renovar compromisso com o Cordeiro, renove hoje, agora. Se o Espírito Santo está tocando você, não deixe para depois, renove hoje. E diga assim: Senhor Jesus, eu tenho apenas comido partes do Senhor, mas hoje eu quero te receber inteiro na minha vida novamente. A partir de agora, inteiro, Senhor, para experimentar a vida que o Senhor tem para me dar. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, as nossas decisões. Abençoa, Pai, a tua igreja. Quantas vezes, Senhor, nós andamos assim na nossa vida, Senhor, apenas recebendo aquilo que é do nosso agrado, mas não o evangelho inteiro, Senhor. E hoje nós pedimos perdão. A começar em mim, Senhor, eu te peço perdão. Que nós possamos entender, Senhor, a seriedade desse chamado, que é para nós recebermos o Cordeiro de forma integral, Senhor, não partes, mas inteiro, do início ao fim, o alfa e o ômega, Senhor, tudo na nossa vida, porque o teu caminho é caminho de vida, o Senhor não quer o nosso mal. Mas na minha carne, Senhor, na minha natureza, Senhor, pecadora, quantas coisas para mim chegam com um gosto desagradável, mas é caminho de vida. Senhor, nos ajude a trilharmos esse caminho. Senhor, que nós possamos fazer esse êxodo, não como Israel, Senhor, que toda hora queria voltar para o Egito, para as cebolas do Egito. Senhor, que nós possamos fazer esse êxodo, Pai, pela fé, confiando, Senhor, em Ti, e desejando, como o apóstolo Paulo, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Coloque em nós esse espírito como igreja, uma igreja consagrada, Senhor, gente consagrada ao Cordeiro. Abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a exortação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.